Nesta história bíblica, aprendemos sobre a escravidão do povo de Israel e o nascimento de Moisés, que mais tarde salvaria os israelitas das mãos do Egito, inspirado nos capítulos 1 e 2 do livro do Êxodo. Todos os irmãos de José e José haviam morrido, mas seus filhos se multiplicaram grandemente e se tornaram excepcionalmente fortes, de modo que a terra estava cheia de israelitas. Mas surgiu um novo faraó no Egito, que não conhecia José. Quando viu a força dos israelitas, disse: "Olhem, o povo dos filhos de Israel é mais forte do que nós. Vamos lidar com eles com sabedoria, caso contrário eles se multipliquem ainda mais, e em caso de guerra, se unirão a nossos inimigos e lutarão contra nós." Então, os egípcios designaram mestres de obras sobre os israelitas para submetê-los a trabalhos forçados e pesados, e eles construíram as cidades de armazenamento para o faraó, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os egípcios os oprimiam, mais os israelitas se multiplicavam, de modo que os egípcios temiam os israelitas. Em seguida, o faraó deu uma ordem às parteiras hebreias que ajudavam no parto. O faraó ordenou que, se fosse um menino, eles deveriam matá-lo, mas se fosse uma menina, ela deveria viver. Mas as parteiras temiam a Deus mais do que ao faraó, então desobedeceram a ordem do faraó. Quando o faraó as chamou, perguntou por que deixaram os meninos viverem. Elas responderam que as mulheres hebreias não eram como as mulheres egípcias, pois davam à luz antes que a parteira chegasse. Então, Deus fez o bem às parteiras, e os israelitas se multiplicaram muito e se fortaleceram ainda mais. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo que jogassem no rio Nilo todos os meninos recém-nascidos, mas mantivessem vivas as meninas. Foi então que um homem e uma mulher da tribo de Levi tiveram um filho, que viria a ser Moisés. Eles o esconderam por 3 meses, mas quando não puderam mais escondê-lo, a mãe de Moisés o colocou em uma cesta à prova d'água e o pôs no Nilo. A irmã de Moisés ficou observando o que aconteceria com ele. A cesta chegou até a filha do faraó, que o viu chorar e percebeu que era uma criança hebreia. A irmã de Moisés então se ofereceu para chamar uma mulher hebreia para amamentar o bebê, e a filha do faraó concordou. Assim, a mãe de Moisés continuou a cuidar dele. Quando Moisés cresceu, a filha do faraó o adotou como seu próprio filho e o chamou de Moisés, pois o havia tirado das águas. Mais tarde, Moisés viu um egípcio espancando um hebreu e o matou, enterrando-o na areia. No dia seguinte, viu 2 hebreus brigando e os repreendeu. Mas eles o questionaram se ele iria matá-los como havia feito com o egípcio. Então, Moisés ficou com medo, pois as pessoas sabiam o que ele havia feito. E quando o faraó soube, tentou matá-lo. Moisés fugiu para a terra de Midian, onde ajudou algumas mulheres a regar suas ovelhas, e acabou se casando com uma delas, Zípora, com quem teve um filho chamado Gerson. Entretanto, o faraó que havia expulsado Moisés morreu, e os israelitas clamaram a Deus por ajuda. Deus os ouviu e se lembrou da promessa que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Bom, mostramos um pouco da história de Moisés segundo a Bíblia Sagrada. Esta história nos mostra de como devemos sempre seguir a Deus e obedecer seus mandamentos. E também nos mostra de como Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. Se este vídeo lhe ajudou de alguma maneira e fortaleceu sua fé, não esqueça de se inscrever no canal e curtir. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo.